Meus fofinhos, vamos continuar o nosso estudo das reações químicas. Lembrando que até agora a gente viu a diferença entre os fenômenos físicos e químicos e a gente viu também como escrever as equações químicas. Lembrando que os reagentes são o primeiro termo da nossa reação e os produtos são aqueles que vêm no final, que são formados a partir da reação química. Eles são o resultado da nossa transformação química, tá bom? E aí, na hora de representar, a gente também representa as quantidades de cada um dos reagentes e cada um dos produtos, sendo que o coeficiente me dá o número de moléculas envolvidas e o índice, ele me diz como que a minha molécula é formada, como que é a carinha da minha molécula, tá? A grande questão é a seguinte: para que a gente tenha uma reação química, existe uma lei, a lei de Lavoisier, que diz que as massas se conservam, ou seja, que tudo que está presente no início da reação, nos reagentes, acaba estando presente também na hora dos produtos. Aqui, ó, eu te mostrei isso na outra aula. Você tem uma, duas, três, quatro bolinhas brancas no início, uma, duas, três, quatro bolinhas brancas no final. Uma, duas bolinhas vermelhas no início, uma, duas bolinhas vermelhas no final. O que que isso quer dizer? O número de átomos que está dentro da reação, ele se conserva. Acontece apenas uma reorganização desses átomos. Isso é a reação química, é a reorganização dos átomos produzindo moléculas de substâncias diferentes. Então, é importante que a gente entenda essas quantidades, essas proporções. E aí eu vou partir aqui do princípio do nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Isso significa que a quantidade dos meus átomos nos reagentes tem que ser igual à quantidade dos meus átomos no total. O nome disso, fofos, é balanceamento. Eu adoro essa parte da química, tá? Então, olha só. Balancear uma equação química é encontrar os coeficientes das substâncias que tornam o número total de átomos de cada elemento nos reagentes igual ao número total de átomos de cada elemento nos produtos. Ó, foca aqui que eu falei coeficiente. Eu não posso mexer no índice não, hein? Toma cuidado. No final das contas, balancear é fazer com que todos os átomos que estejam no início estejam também no final. É isso. Então, eu coloquei aqui para nós duas reações representadas em forma de bolinha e nós vamos escrever elas, tá? Vamos lá. Aqui, ó, cada bolinha branca é um hidrogênio, cada bolinha vermelha é um oxigênio. E por último aqui, essa bolinha preta, ela é um carbono. Opa, mas tá ruim de escrever hoje, hein? Menino do céu. Então aqui, ó, que molequinha que é essa? Como que é a constituição dessa molécula? Vamos escrever a fórmula dela? Ela tem uma, duas bolinhas brancas e uma bolinha vermelha. Então, aqui, ó, você tem H2O. Tá aí. Essa é a molécula que tem aqui nos seus reagentes. Separa que as duas são iguais. Então, você tem dois equivalentes de H2O. Setinha, ou seja, se transformando, produzindo essa primeira molécula aqui, ó, que tem dois átomos vermelhinhos, ou seja, dois átomos de oxigênio. Tá aqui o índice para me dizer como essa molécula é feita, mais essa outra molécula aqui, ó, que tem duas iguais. Duas. Como é que é essa molécula? Dois atominhos brancos, então 2 de H2. Repara que essa é a mesma reação que estava no slide anterior, né? Só que lá era a síntese da água e aqui é a decomposição da água. Mas as quantidades são as mesmas, porque a matéria se conserva. Desse outro lado aqui, vamos lá, combustão do metano. A molequinha do metano, ó, é essa primeira aqui que está desenhada. Quase não dá para ver, mas tem aqui um atomozinho de hidrogênio, tá? Então, é um carbono e 1, 2, 3, 4 hidrogênios. CH4. Mas está reagindo, ó, com essas moléculas aqui vermelhinhas. Tem duas delas. Duas moléculas
Dessa aqui tem 2 átomos vermelhos. A gente já viu essa molécula. É o O2, gás oxigênio. Produzindo, gerando, formando essa primeira molequinha aqui, ó, que só tem uma dela, tem um carbono e 2 vermelhinhos, 2 oxigênios, o seu conhecido CO2, e também produz esse outro produto aqui, ó, que tem 2 equivalentes dele. Você já viu essa aqui, que é uma vermelhinha com 2 brancas? É o H2O. Professora, mas e se eu escrever OH2, tem problema? Assim, agora no início, não tem. Tipo, nessa primeira você não sabe que o carbono tinha que vir antes do hidrogênio para escrever CH4. Mas H2O você já conhece, CO2 você já conhece. Então, as moléculas que você já conhece, tenta escrever do jeito certinho, tá? Mas se você inverter, não tem problema. O que importa são as quantidades dos átomos que estão presentes ali naquela molécula. Como que eu vou ver se essa reação está balanceada? Eu vou, então, analisar cada um dos meus átomos, cada um dos meus elementos químicos. Então, parte aqui no meio e olha só do lado dos reagentes. Você tem um átomo de carbono do lado dos reagentes. E aqui do lado dos produtos, tem também um átomo de carbono. Então, a mesma quantidade, tá ok? Vou olhar agora para os hidrogênios, ó. Você tem 4 átomos de hidrogênio aqui nos reagentes, ó. 1, 2, 3, 4 aqui atrás. Tem que ter 4 lá nos produtos. Tem H2, bem aqui. Ué, só tem 2? Repara bem, você tem H2O, 2 átomos de hidrogênio, mas ele te deu 2 moléculas de H2O. Então, você tem 2 vezes esses 2 átomos, ou seja, tem 4 no início e também tem 4 no final. Cadê os 4? 1, 2, 3, 4. Mas, professora, eles estavam tudo juntinho numa molécula só e agora eles separaram, eles estão em 2 moléculas diferentes. Tudo bem. É isso que acontece numa reação química. Eles se reorganizam, eles se rearranjam. Então, a chance deles estarem diferentes no final do que no início é muito grande. Por último, vamos analisar a quantidade de oxigênios. Então, ó, aqui nos oxigênios, a molequinha tem 2 átomos, cada molequinha, mas você tem 2 dela. Então, ó, 2 moléculas com 2 átomos cada, total de 4 oxigênios, ó. 1, 2, 3, 4. Vou olhar lá nos produtos. Eu tenho aqui 2 oxigênios no CO2. E eu tenho mais um oxigênio aqui na molécula da água. Ah, mas a gente já viu que a gente tem 2 moléculas de água, né? Esse 2 aqui, ele também vale para a água. Então, ele também vale para o oxigênio, ele vale para a água inteira. Então, se você olhar, ó, você tem 2 átomos de oxigênio no CO2 e mais 2 átomos de oxigênio vindos aqui da água. Os seus 4 átomos, cadê eles? Ó, 1, 2, 3, 4. Eles não só se separaram, como foram para 2 substâncias diferentes. Não tem problema. O que importa é que as quantidades estão todas iguais. 1 carbono, 4 hidrogênios, 4 oxigênios. 1 carbono, 4 hidrogênios, 4 oxigênios. Vamos de exemplo, tá? Coloquei aqui para você um exemplo de uma reação um pouco mais complexa, bem grandinha até, para a gente ver como fazer isso e também as maneiras, os macetezinhos para realizar o balanceamento, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é a contagem dos seus átomos. Então, ó, percebe que você tem aqui os seus reagentes e os seus produtos e nenhum deles está com coeficiente, nenhum deles está com a quantidade, com a proporção explícita. No início, você tem 1 átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio e 3 de oxigênio, ó. 2 aqui no CO2 e 1 aqui na água. Se você olhar para os produtos, olha como está diferente. Você tem 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 8 de oxigênio, ó. 6 aqui e 2 de cá. Então, as quantidades estão muito diferentes. Quando eu for balancear, é isso que eu vou fazer. Eu vou igualar essas quantidades.
Então, a gente sempre faz uma listinha para contar. Eu já te dou essa dica, faz a sua listinha e aí a gente vai trabalhando em cima desses números, tá? Minha dica, deixa o hidrogênio e o oxigênio para o final, tá bom? Esses dois átomos desses dois elementos costumam aparecer muito em várias das suas moléculas. Então, acaba que quando você deixa eles para o final, fica mais fácil de acertar, tá? Inicia pelo elemento que aparece o menor número de vezes. O que eu quero dizer com isso? Olha o oxigênio, ele aparece em 1, 2, 3, 4 substâncias. É muita substância. O carbono aparece em uma nos reagentes e uma nos produtos. Então, é ideal que a gente comece pelo carbono aqui, porque ele aparece uma vez só de cada lado, tá bom? Ah, professora, mas o hidrogênio também aparece uma vez só de cada lado. Tá bom, mas a gente combinou que ia deixar o hidrogênio e o oxigênio para o final. Então, vamos lá. Vou fazer a minha listinha. Quantidade dos meus elementos no início, nos reagentes, e também a quantidade dos meus elementos no final. Então, carbono, hidrogênio e oxigênio na ordem que eu vou brincar de balancear, tá? Olha só, eu tenho um átomo de carbono nos reagentes e 6 átomos de carbono aqui no final. Agora, você me diz uma coisa, esses átomos de carbono, eles fizeram filhote, por acaso? Para acontecer assim, que era 1 virou 6? Fermitose, meiose, o que aconteceu? Não. Não, se existem 6 átomos de carbono nos produtos, é porque tem que existir 6 átomos de carbono nos reagentes. Então, a pergunta que eu vou te fazer é, por quanto você multiplica 1 para dar 6? Pergunta não é difícil não, ó. Você multiplica por 6. Significa que você tem que ter 6 equivalentes daquela molécula de onde veio o carbono. Você precisa ter 6 equivalentes, 6 moléculas de CO2. Como cada molequinha vai te dar um carbono só, você precisa de 6 delas, ok? Aqui, ó, eu vou olhar agora para os meus hidrogênios. No início, tem 2. E no final, eu tenho 12. Mesma história do carbono. Não tem como isso aqui ter acontecido, tá? Então, por quanto você multiplica 2 para dar 12? Ou você pode perguntar assim também, ó. Quanto que é 12 dividido por 2? Vai dar a mesma resposta. 6. Então, você precisa de 6 equivalentes da molécula que te fornece o hidrogênio. Aqui, 6. Pronto. Então, o carbono, check. O hidrogênio, check. Falta só o oxigênio. Então, vamos contar. Antes de começar o balanceamento, eu tinha 3 oxigênios. Mas agora que eu já balanceei os meus reagentes, a quantidade mudou. Então, você tem 6 moléculas de CO2. Cada molécula de CO2 tem 2 oxigênios. Então, você tem um total aqui de 12. Mas também tem oxigênio aqui, ó. 6 moléculas de água e cada uma delas tem um oxigênio. Então, 12 mais 6. O seu total de oxigênios agora é 18. Então, meu amor, o que você tem que ter é 18 átomos de oxigênio aqui do lado dos produtos. Como é que você vai fazer isso? Você tem oxigênio saindo daqui e daqui. Então, você pode botar um coeficiente aqui nessa molécula de glicose? Pode. Mas eu vou te falar uma coisa, se você coloca um coeficiente aqui e muda a quantidade de glicose na sua reação, você vai bagunçar tudinho o que você fez aqui do carbono e do hidrogênio. Olha a outra opção que você tem. Você tem a opção de mexer na quantidade de gás oxigênio. A quantidade de gás oxigênio, ela vai mexer apenas nos átomos de oxigênio, então ela é o mais fácil, tá? Olha só, você tem que ter 18 no total. Na primeira molécula, você já tem 6 átomos de oxigênio. Então, desses 18, 6 já estão lá na molécula de glicose. Faltam quantos átomos, então, para você descobrir aqui nessa substância? Faltam 12 átomos de oxigênio. Então, daqui do O2, você tem que tirar 12, porque aqui já tem 6. O seu total tem que dar 18, não esquece disso não, hein?
Então, por quanto você multiplica aqui, ó, esse 2, cada molécula te dá 2 oxigênios, quantas moléculas você precisa para ter 12? Você precisa de 6. Então, aqui, ó, vai ficar 6 átomos do primeiro produto com 12 átomos do segundo produto. Total, 18. Tá balanceado, agora é só correr para o abraço. Só alegria, tá? Tá aqui a nossa reação balanceada. Quando eu te falei mais cedo que você tinha que tomar cuidado e mexer só nos coeficientes, repara que a gente só mexeu aqui no número grandão, ó. A gente mexeu na quantidade de cada molécula. Por quê? Se eu resolvo escrever O3 em vez de O2, eu estou mudando a quantidade de átomos? Estou, mas eu também estou mudando a substância. A minha reação ela acontece com produção de gás oxigênio e não de gás ozônio. Eu não quero saber de ozônio aqui. Então, você nunca vai mexer nos números pequenininhos. Eles vão servir para a sua contagem. Eles vão servir para te ajudar. Mas você vai modificar, você vai balancear sempre nos coeficientes, que é o número grande. Vamos fazer uns exercícios aqui para você ver que esse troço é muito mais de boa do que parece. Vamos lá. Vou começar por essa primeira questão aqui. Eu tenho enxofre, que é o S, e oxigênio, que é o O. A gente combinou de deixar o oxigênio por último, então eu vou começar aqui, ó. Enxofre. Quantos átomos de enxofre tem nos reagentes? Tem 8. E quantos átomos de enxofre que tem aqui no final? Eu tenho, quando não tem nada escrito do lado, é 1. Então, tem 1 enxofre. Bom, para onde foram esses 8 átomos? Todos eles viraram essa molécula de SO3. Então, por quanto você multiplica 1 para poder dar 8? Ou então, quanto que é 8 dividido por 1? Você tem que multiplicar por 8. Você precisa de 8 equivalentes dessa molécula aqui, ó. Então, 8 é o seu primeiro coeficiente. Agora, vamos para a segunda substância e para o segundo elemento. Elemento oxigênio, 2 átomos nos reagentes. E agora, nos produtos, ó, cada molécula tem 3 átomos, mas você já viu aqui pelo enxofre que são produzidas 8 moléculas. Então, 8 vezes 3, 8 moléculas com 3 oxigênios cada uma delas, você vai ter aqui um total de 24 átomos de oxigênio. Por quanto você multiplica 2 para dar 24? Ou, quanto que é 24 dividido por 2? Exatamente 12, tá? Então, 12 é o seu coeficiente do gás oxigênio. A proporção estabelecida por esse balanceamento é, para cada uma molécula de enxofre, você precisa de 12 moléculas de oxigênio para produzir 8 moléculas de trióxido de enxofre. Se você fizer a contagem, te desafio a fazer essa equação aqui, ó, desenhada em bolinhas, para você contar os átomos, você vai ver que está tudo certinho. E presta atenção, o nosso balanceamento é feito sempre com o menor número inteiro possível, tá? Não significa que esse número tenha que ser pequenininho. 12 é um número até bem grande, mas são os menores inteiros possíveis. Se tivesse como, eu simplificaria isso daqui. Vamos para a equação de baixo. Vamos fazer essa daqui, ó. Eu tenho fósforo, que é o P, e oxigênio, que é o O. Eu vou começar pelo fósforo. Então, fósforo tem 4 átomos de fósforo nos reagentes. E nos produtos, tem apenas 2. Aonde você vai multiplicar? Você vai multiplicar no 4 ou você vai multiplicar no 2? Presta atenção. O objetivo é deixar igual. Então, você vai multiplicar sempre do lado que tiver menos. Não importa se é nos reagentes ou é nos produtos. Se você multiplicar esse 4 aqui, ó, você vai aumentar a diferença entre os dois lados. E não é isso que você quer. Você quer igualar. Por quanto você multiplica esse 2 para dar 4? Então, você multiplica por 2. Significa que você precisa de 2 moléculas das que te fornecem 2 fósforos cada. Aqui, ó. O 2 vem na molequinha que tem o fósforo. 2 vezes 2, 4 átomos, tá show de bola. Vou para o oxigênio. Nos reagentes, tem 2 oxigênios.
E nos produtos, depois que eu já consertei o fósforo, né? Olha aqui, ó. Você tem duas moléculas, onde cada uma tem 5 oxigênios. Então, 5 na primeira com 5 na segunda, 10 átomos de oxigênio. Tá aí. A minha pergunta é, por quanto você vai multiplicar os 2 aqui do início para dar os 10 do final? Ou, quanto que é 10 dividido por 2? Vai dar exatamente 5. Então, tenho aqui 5 equivalentes de gás oxigênio. Tá aí, 1 de fósforo para 5 de oxigênio para 2 de óxido de fósforo. Última reação para a gente fazer aqui. De novo, a reação de combustão do metano, tá? Só que agora, em vez de olhar para o desenho, a gente vai balancear propriamente dito. Deixando o hidrogênio e o oxigênio para o final, a minha ordem fica CHO. Decora essa ordem aí, que quando você estiver falando de combustão, sempre vai ser o CHO no final. Deixa o CHOzinho lá por último, sempre nessa ordem. Então, ó, CHO. Vou começar pelo carbono. Vamos lá. Eu tenho um átomo de carbono no início, nos reagentes, e um átomo de carbono aqui nos produtos. Não preciso mexer, já está balanceado. Vou para os hidrogênios. Ó, hidrogênio aqui nos reagentes tem só na primeira molécula, tem esses 4. Hidrogênio nos produtos só tem nessa molécula também, que é a água, tem 2. Eu preciso igualar isso aqui, então eu tenho que multiplicar por 2. Dessa maneira, eu vou ter 4 hidrogênios nos reagentes e 4 hidrogênios nos produtos. Aonde que eu vou pôr o coeficiente 2? Eu não vou pôr aqui, ó, no CO2, porque não vai mexer em nada no meu hidrogênio. Eu sempre vou para a molécula que me fornece o átomo que eu estou querendo, tá? Então, eu vou multiplicar por 2 na molequinha que tem o hidrogênio. Tá aqui, 2. Por último, os oxigênios. Nos reagentes, eu tenho 2. E nos produtos? Ó, tem esses oxigênios aqui, 2 oxigênios lá do CO2, mas tem também oxigênios aqui que vêm da água. Então, eu tenho 2 moléculas de água, cada uma com um oxigênio, total de 2. Então, eu tenho ao todo 4 átomos de oxigênio. Eu vou ter que multiplicar agora lá nos reagentes para poder deixar igualzinho. Então, por quanto eu multiplico 2 para dar 4? Eu já fiz essa pergunta tantas vezes hoje que até cansa, né? Então, eu preciso de 2 equivalentes de gás oxigênio. Sua proporção é 1 para 2 para 1 para 2. 1 de metano para 2 de oxigênio para 1 de gás carbônico para 2 de água. Bonitos? Essa é só a primeira parte, a gente vai fazer muito exercício ainda sobre isso. Fica tranquilo, a gente vai fazer desenhando as bolinhas, a gente vai fazer fazendo por tentativa, que é esse método. Eu vou ensinar um outro método para vocês também. O que importa é, entenda, o número de átomos que tem nos reagentes tem que estar também nos produtos. Sempre igualzinho, lei da conservação das massas. Um beijo e um queijo para vocês, até a próxima aula. Tchau!